Se Deus é todo poderoso, ao criar o livre-arbítrio, Ele se limitou. O Criador estabeleceu uma limitação para Ele mesmo. Então, Ele mesmo pôs uma regra que Ele obedece. Por isso que Jesus diz que Jesus é o modelo de bondade, e no livro dos Espíritos nós aprendemos, Deus é o modelo de amor e caridade e de humildade. O mais humilde da criação é Deus, porque mesmo sendo todo poderoso, Ele se limitou. Há uma regra para o poder supremo de Deus, estabelecida por Ele mesmo: não interferir no livre-arbítrio das suas criaturas. Isso é lindo. É lindo. Você é respeitado. Embora todas as consequências dolorosas, você é respeitado. Você pode fazer escolhas. Então significa que devemos dirigir o nosso pensamento, e essa é a função do Evangelho. Foi por isso que Jesus veio. Nós precisamos aprender a fazer escolhas. E a evolução é aprender a fazer escolhas. Portanto, a vida que vivemos reflete o que pensamos. Mas há um outro detalhe aqui. Quando Emmanuel fala do pensamento, ele não está dizendo sobre a atividade cognitiva. Porque a gente fala em pensamento, logo a pessoa reflete assim: pensamento? Pensamento, entendi. 2 elevado à terceira potência vezes 4 elevado à quinta potência. Eu estou pensando. Não, você está calculando. Nós confundimos pensamento com atividade intelectual. Não. O pensamento é o conjunto das atividades anímicas do espírito. Portanto, sentir é pensar, no sentido espiritual. Porque o pensamento é um fluido, modificação do fluido cósmico, que retrata a nossa carga afetiva, a nossa memória, a nossa cognição, as nossas intenções e a nossa vibração. Então tem pensamento que cheira mal. Cheira mal. Às vezes a pessoa fica preocupada porque comeu alguma coisa, está assim com um pouquinho de gases, né? E esquece do pensamento. O pensamento, ele fede também. Fede. O pensamento, ele mata. Ele mata. Tem pessoas que você colocar nessa cadeira aqui, daqui meia hora essas flores estão tudo murchas. Porque o pensamento dele é ácido. A vibração é ácida. Então a gente costuma muito pensar assim no umbral, né? Por que não tira o povo de lá? Porque onde vocês colocaram, eles criam outro umbral. Umbral não é um lugar. Umbral é uma comunidade de seres. Não é um lugar. O inferno não é um lugar. O inferno é um grupo de pessoas. Percebe? Se você colocá-las aqui agora, esse diálogo aqui vira um inferno. É nesse sentido, do nosso pensamento como a manifestação da nossa força criativa, da luz do nosso espírito, porque o nosso espírito é co-criador. Isso significa que nós interpomos as nossas intenções nas intenções do Todo-Poderoso. Agora, é preciso entender que o livre-arbítrio exercido hoje é o determinismo colhido amanhã. Isso é importante, porque às vezes a gente diz assim, determinismo, a pessoa fala, pois é, existe um determinismo na criação. Eu, por exemplo, nasci com o karma da classe média. Você sempre classe média, nem pobre nem rico. E acredita que esse determinismo foi estabelecido por Deus. O determinismo é o livre-arbítrio de ontem, ou os parâmetros da lei divina. Então nós precisamos distinguir no determinismo o que é lei divina. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, salvo engano, com a velocidade de aproximadamente 33 mil quilômetros por hora. E meu amigo, não adianta você fazer um curso de pensamento positivo para acelerar, porque não vai. Você pode juntar todo mundo para meditar, fazer yoga, para mudar a velocidade da Terra, que não vai mudar. A pressão atmosférica, se nós subirmos a pressão atmosférica, mata todo mundo. Ela foi calibrada. A distância da Lua para a Terra
foi calibrada, um ajuste fino, e não é o seu pensamento que interfere nisso. Então há uma lei divina, um determinismo divino, e há o seu determinismo divino que diz respeito ao nosso destino. No nosso destino, a escolha de ontem é determinismo de hoje. Por quê? Porque o Consolador prometido nos aclarou para uma realidade. Nós temos múltiplas encarnações e uma vida. Uma vida. A vida imortal. Imortal. Múltiplas existências. O que significa isso? Que é você que está vivo. E o tempo traz de volta o que um dia nós espalhamos. Por isso Emmanuel irá dizer no Pensamento e Vida que o mal sempre retorna ao núcleo da sua emissão, da sua atividade. Então isso significa que nós não estamos aqui num processo assim mágico de vamos pensar positivo para ter uma vida positiva. É mais profundo que isso. Educa o teu pensamento para que a tua vida mude. Aprenda a escolher.